e que hoje a gente conhece pessoalmente, Maria Lorena Alves, conosco todos os dias. Luiz Felipe Veloso, daqui a pouco também a gente vai conversar. Mas Lorena, que bom, né, estar aqui hoje com você. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês, com todos os ouvintes. A gente está ouvindo Obrigado, a voz? está ouvindo? não, hein? Uso o meu aqui. Estamos ouvindo? E agora? Agora sim. Nos ouvem? Pronto, agora sim. Muito bom dia a todos, bom dia ao Rivotril. Que prazer enorme ter vocês aqui. A gente estava numa ansiedade imensa e que felicidade, que alegria ter vocês aqui numa sexta-feira, última de setembro, e a gente celebrando esses 18 anos da Band News FM Salvador. Agradeço a todos os ouvintes também, toda a nossa equipe, como vocês falaram, equipe brilhante que dá aqui o melhor para entregar para os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui, mas infelizmente a gente precisa falar, contextualizar a situação da violência aqui em Salvador. A gente que é jornalista, já dorme na tensão para acordar já cedo, atualizando as informações. Hoje, felizmente, a gente não teve nenhuma operação na madrugada, a gente está monitorando isso desde cedinho, até porque a gente está com a intensificação das forças de segurança, Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, que estão com as equipes nas ruas para combater a criminalidade. Isso, inclusive, a gente já vem falando, foi um reforço anunciado, um apoio anunciado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele disse que não é uma intervenção federal, que a Bahia está com um apoio do governo e vai seguir até que a situação se normalize. Ontem a gente viveu uma situação complicada de 2 policiais mortos, tentavam combater o crime, um de um lado e um de outro, mas se encontraram dessa fatalidade. São 2 policiais que amavam fazer o que faziam, policiais que tinham trabalhos sociais também com a comunidade, morreram ontem. Um estava atrás de um criminoso suspeito de assaltar um carro e o outro percebeu que se tratava de um assalto, já que o outro policial estava à paisana, e houve essa troca de tiros que vitimou os 2 e mais 2 suspeitos. Então essa foi a situação mais recente do bairro do IAPI, que é um bairro mais populoso aqui da capital. Nossos ouvintes aqui rodam, tem muito motorista por aplicativo, alguns inclusive tem regiões, principalmente do IAPI, que eles não entram, não conseguem entrar por causa da situação de violência. Então um cenário que vai mudando a rotina das pessoas mesmo, né? Mas a gente acompanha, eles 2 foram enterrados ontem. Ô Lorena, ontem a gente estava conversando com o nosso motorista, ele falou que são mais de 10 facções que estão se enfrentando aqui em Salvador, é isso mesmo? O número exato, até o próprio secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, quando questionado sobre isso, ele não cita, justamente, que é um ponto que eu até concordo, para não dar visibilidade a esse tipo de facção. Para não dar legitimidade, isso, né? E eles têm, inclusive, símbolos, jeitos de se portar. Então, de uma determinada facção age de um jeito, um corte na sobrancelha, por exemplo, de outro, um símbolo nas mãos. Então, a gente tem que ter muito cuidado para falar esse tipo de assunto, para não incentivar. Inclusive, Megali, ontem o Caetano Veloso se encontrou com o Papa Francisco lá no Vaticano, um encontro lindo, entregou uma carta para o Papa pedindo para que olhasse, né, para o Papa ou as autoridades religiosas, o próprio Deus, enfim, quem olhasse sabe, por Salvador. olhasse por Salvador e pela Bahia. Se Deus não foi olhar por Salvador, vai olhar para onde? Exato, olhar e pensar na questão da violência. Então é um assunto muito profundo. Caetano Veloso foi fazer show lá e entregou uma carta ao Papa, né? Aproveitou esse encontro com o Papa, que deve ter sido um encontro inesquecível na carreira dele, para falar da questão da violência, Megali. O nosso mesmo motorista, Sheila, falou, olha que coisa dramática, a gente acaba se vendo numa situação em que a gente fica torcendo para uma facção ganhar, né? Para que no meio dessa guerra de tronos, uma delas ganhe, para que pelo menos a gente tenha paz dentro do caos, né? Quer dizer, é uma situação dramática quando você tem que torcer para que uma guerra de facções acabe com a vitória de portanto uma vitória de um grupo organizado do crime. É uma situação que, enfim, não parece sem solução. Mas faz muito sentido o que a Lorena disse mesmo, né? De não citar os nomes dessas facções, de não glamorizar de uma certa forma, porque em São Paulo nós assistimos ao crescimento e à expansão do PCC, né? Que por algum tempo o nome não era citado nos veículos de imprensa, depois que ganhou corpo essa facção, né? Que age nos presídios paulistas, e existia justamente essa crítica por parte de algumas autoridades de que havia glamorização e a partir daí a facção cresceu ainda mais, né? Infelizmente.
Bem, quando a gente estava negociando aqui essa vinda, né, e decidindo, o Estado já vivia essa situação e a gente sempre joga muito aberto, né, com os nossos ouvintes. É claro que ficamos em dúvida, né? É o momento de festejar? A gente precisa festejar os 18 anos da Band News FM, mas estarmos aqui também é uma forma, como dizia ontem Luiz Felipe Veloso com a gente, né, uma forma de ocupação de espaços. A segurança pública também passa por isso, né, por a gente ocupar os espaços. Estarmos aqui também dá mais visibilidade para a situação deste momento, né? Então, assim, a gente está falando de 18 anos de parceria junto de vocês, junto dos nossos ouvintes. Então, é justo que a gente esteja juntos também nesse momento para celebrar e para ficarmos atentos, cobrar as autoridades do que está acontecendo em Salvador, na região metropolitana em especial. E esse não é o único assunto hoje em Salvador, os nossos ouvintes serão assunto também. Deixa eu já começar pagando uma promessa que eu fiz, sim, né? Não é aposta, favor. promessa. Eu não sei se vocês se lembram que uma certa ouvinte mandou mensagem para cá, o nome dela é Eduarda, dizendo que queria apresentar o jornal Band News. Eu falei, não, vai apresentar sim. E não é que nós estamos em Salvador e ela mandou vídeo cobrando, dizendo que vai apresentar, né, Eduarda? Olha aqui quem tá por aqui, gente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Eduarda? Aham. Quantos anos você tem? 9. E você é meio que obrigada, né, a acompanhar a Band News. Não. Não é porque a sua mãe, mamãe Andréia, tá aqui atrás, porque ela acompanha, porque ela ouve, porque ela assiste, você tem que assistir também? Não, eu ouço porque eu quero mesmo. Ai, meu Deus do céu, eu vou morder demais essa menina. O André tá aqui ao lado dela, é irmão. Depois você vai me ajudar a chamar algumas manchetes, né? Aham. Combinado, então. A gente não vai pagar nada. Não é exploração infantil, tá? É só uma brincadeira, né, Eduardo? Então daqui a pouco a gente volta a conversar com mais ouvintes que estão Pede aqui pra no... ler a próxima. Que tal? Arriscado? Ah, Megali, Você já lê vamos direitinho, combinar meu amor? primeiro. Olha, Vamos olha que promessa Gente, é dívida, hein? Não, daqui a Tá pouco. bom, daqui a tá? pouquinho. Ela Ela chama vai o falar de repórter. cirurgia do quadril do Lula, gente. Tá bom, tá Melhor não, né? Vamos Daqui a combinar. pouco eu volto, tá? Eu queria dar peso à notícia. Eu entendi. Não, valeu a intenção. Não, mas ó, já a gente vai conversar mais aqui com os nossos ouvintes. Eu tô vendo uma placa linda, linda. Maria Rita, né? Ô, Maria Rita, já a gente vai conversar. Nosso Rivotril tem Dendê e Axé, bora. Ai, que delícia. Que carinho, gente. Obrigada, viu? Mariana, fique por aí, tá? Vou ficar Isso. assim, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Tem café, Obrigada. gente. Deixa Tem eu me café. abundar aqui. Precisa de café. Rapaz, eu vou dormir nesse sofá. Vamos em frente? Vamos em Vamos. frente com mais destaques de hoje? Brasília? Brasília. Presidente Lula passa hoje por uma cirurgia para corrigir uma artrose no quadril. Ele se interna logo mais no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, onde será realizado esse procedimento. Lembrando que serão médicos de São Paulo, né, que vão se deslocar, ou já se deslocaram para a capital federal para realizar esse procedimento. Depois da cirurgia, a expectativa é que Lula trabalhe no Palácio da Alvorada por pelo menos 3 semanas e fique até 6 semanas sem viajar. A gente tem mais informações agora da capital federal. Com o João Pedro Melo, não sei se eu vou ter retorno para ver como é que ele está vestido nessa sexta-feira, João Pedro. Mas olha, se você estivesse por aqui, certamente estaria com uma camiseta, estaria com um traje um pouco mais informal, porque o lugar aqui tá lindo. Bom dia para você, JP. Oi, Carlinha, Camiseta bom dia pra cinza, o você, Sandro Badaró bom mandou a dia. cola. Exato, Camiseta cinza. Exato. Camiseta cinza hoje, um dia que também está muito quente aqui em Brasília, e a gente vai acompanhar essa cirurgia do presidente Lula, né? O presidente tem 77 anos de idade e a ideia desse procedimento é tratar uma artrose que tem provocado dores no presidente há mais de um ano. Previsão é de que essa equipe de São Paulo comece essa operação ali por volta das 10 horas da manhã dessa sexta-feira e logo depois a equipe médica vai fazer uma entrevista coletiva para explicar como é que foi o procedimento. Expectativa de que essa entrevista ocorra por volta das 5 da tarde. Então é um procedimento que, na teoria, demora 3 horas e meia, mas a coletiva mesmo só vai ser às 5 horas da tarde. O que é essa artrose? Caracterizada pelo desgaste da cartilagem que reverte uma articulação. E com isso, leva a um atrito de osso e também uma inflamação, que é o que está acontecendo com o presidente Lula desde agosto do ano passado. Essa cirurgia substitui essa parte, a cabeça do fêmur, como eles chamam, por uma prótese. E com isso, o presidente vai precisar usar andador nos primeiros dias, depois vai precisar usar muletas e exatamente por isso foi adaptado uma parte
do Palácio da Alvorada para que ele possa despachar pelas próximas 3 semanas. A alta do presidente está prevista para terça-feira e aí ele segue para o Palácio da Alvorada. Por lá pode ter reuniões com ministros, participar de cerimônias de maneira virtual e existe também a expectativa de que esses ministros possam dar coletiva depois que saírem de reuniões com Lula. Por isso, o Palácio da Alvorada também programou ali uma área para a imprensa perto do estacionamento dos visitantes. Bom, o presidente já está fazendo fisioterapia no Palácio da Alvorada. Essas sessões vão continuar ao longo das próximas 3 semanas e na área relacionada ali à governança, o presidente tem muita coisa ainda para decidir depois dessa cirurgia. Nome de quem vai ocupar a cadeira no Supremo Tribunal Federal, quem vai ser o chefe da Procuradoria-Geral da República. Então são muitos assuntos aí que estão na agenda do presidente Lula. Sobre viagens, ele vai passar 6 semanas sem viajar, deve viajar só no dia 28 de novembro para os Emirados Árabes Unidos para participar da COP28, que é a Conferência do Clima das Nações Unidas. Então a gente vai acompanhar essa cirurgia, deve começar por volta das 10 horas, durar mais ou menos 3 horas e meia e no fim da tarde teremos então uma coletiva de imprensa. A recuperação ela é um pouco demorada e dolorosa, mas as dores, né, que Lula vinha passando, elas são muito grandes e estavam impedindo, né, o trabalho, não só o trabalho, mas enfim, a qualidade de vida do presidente. Obrigada, JP. Bom trabalho para você. Bom fim de semana. Valeu. Beijão, até mais. Bom fim de semana. Valeu, até. Vamos com mais de Brasília. Depois de tomar posse, Luiz Roberto Barroso comanda na semana que vem a primeira sessão como presidente do Supremo Tribunal Federal. Indicado por Dilma Rousseff em 2013, o ministro assume o cargo pela primeira vez e vai substituir Rosa Weber, que se aposenta na próxima segunda-feira. Luiz Roberto Barroso tem 65 anos, vai herdar um acervo com quase 5.000 processos. Terá como vice o ministro Edson Fachin. Ontem, em cerimônia realizada no plenário do Supremo, o ministro reafirmou o compromisso do judiciário com a democracia e disse que o Brasil venceu a ameaça de golpismo. A democracia constitucional é a composição de valores diversos, duas faces da mesma moeda. De um lado, soberania popular, eleições livres e governo da maioria. De outro, poder limitado, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. Um equilíbrio delicado e essencial. Em todo o mundo, a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto, com ataques às instituições e perda de credibilidade. Por aqui, as instituições venceram, tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E justiça seja feita, na hora decisiva, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo. Luiz Roberto Barroso ainda defendeu a harmonia entre os poderes. Nós sempre estaremos expostos à crítica e à insatisfação, e isso faz parte da vida democrática. Por isso mesmo, a virtude de um tribunal jamais poderá ser medida em pesquisa de opinião. Nada obstante, é imperativo que o tribunal haja com autocontenção e em diálogo com os outros poderes e com a sociedade, como sempre procuramos fazer e pretendo intensificar. Numa democracia, não há poderes hegemônicos. Garantindo a independência de cada um, presidente Arthur Lira, presidente Rodrigo Pacheco, conviveremos em harmonia, parceiros institucionais que somos pelo bem do Brasil. Falou ainda sobre os objetivos à frente do Supremo. O primeiro deles será conteúdo, que consiste em procurar aumentar a eficiência da justiça, avançar a pauta dos direitos fundamentais e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Brasil. O segundo eixo será o da comunicação, melhorando a interlocução com a sociedade, expondo em linguagem simples o nosso papel, explicando didaticamente as decisões e desfazendo incompreensões e mal-entendidos. Nós somos o único tipo de gente que diz coisas do tipo: no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. A vida fica muito difícil. Antes de Luiz Roberto O terceiro Barroso, eixo será o do relacionamento. O judiciário deve ser técnico e imparcial, mas não isolado da sociedade. Precisamos estar abertos para o mundo, com olhos de ver
ouvidos de ouvir e coração de sentir o sentimento social. Antes de Luiz Roberto Barroso, o decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, lembrou os atos criminosos de 8 de janeiro. O 8 de janeiro ocupa o ápice nesse inventário das infâmias golpistas, a nota conclusiva de um movimento mais amplo e antigo. Por tudo isso que se viu e se viveu, a presente cerimônia simboliza mais do que a continuidade de uma linhagem sucessória institucional. Ela assume um colorido novo. Ministro Roberto Barroso, a posse de Vossa Excelência na presidência deste tribunal torna palpável a certeza de que, sim, o Supremo Tribunal Federal sobreviveu. Bem, com a saída de Rosa Weber, o presidente Lula vai ter de indicar um nome para assumir a vaga dela no Supremo. E na cerimônia de posse de Luiz Roberto Barroso, os 3 cotados para a cadeira marcaram presença. Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, Jorge Messias, advogado-geral da União, e Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Em entrevista à Band News FM, o ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, classificou o discurso de Barroso como equilibrado e destacou que todas as falas da cerimônia lembraram a invasão às sedes dos 3 poderes. E todos também, de certa maneira, se manifestaram no sentido de que os responsáveis devem ser punidos com energia, mas, claro, na forma da lei e depois da ampla defesa. Depois da cerimônia realizada no STF, Luiz Roberto Barroso participou de uma festa oferecida pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Ele chegou a subir ao palco e cantou a música Aquarela Brasileira, de Martinho da Vila, ao lado do sambista Diogo Nogueiro. Fiquei radiante de alegria quando cheguei à Bahia. Bahia de Caçoar, Lisboa, Magé, das noites de magia pro Candomblé. Depois de atravessar as matas do Itu, assisti meu a festa do Pedro. Vou aproveitar que a gente está nesse ritmo e vou chamar... Gente, tem convidados tão especiais participando hoje da festa da Band News aqui. Tá lindo, hein? Só o Ilê tá por aqui. Grupo Ilê Aê. Gente, bom dia, tudo bem? Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Uma honra enorme pra gente receber vocês. Na verdade, vocês estão recebendo a gente, mas sei lá. Obrigada. A gente queria saber se dá para ter uma palhinha nesse momento já para esquentar, para começar o dia bem. A última sexta-feira de setembro, como disse a Lorena. Bom dia, com certeza. Maravilha. Quem é que sobe a ladeira do Curuzu? E a coisa mais linda de se ver é o Ilê Aê. O mais belo dos belos sou eu. Bata no peito uma sorte, diga, eu sou o Ilê. Não me pegue, não, me deixa à vontade, olha, me diz aí, amor, não me pegue, não, me deixa à vontade, deixa eu curtir o Ilê, o charme da liberdade, deixa eu curtir o Ilê, o charme da liberdade, e quem não curte não sabe, negão, o que está perdendo, olha tanta felicidade, que o Ilê Aê vem trazendo. 49 anos de glória não são 49 dias nessa linda trajetória do Carnaval da Bahia. A galera dizer, não me pegue, não, me deixa à vontade, olha, me diz aí, amor, não me pegue, não, me deixa, olha só, deixa eu curtir o Ilê. Charme da liberdade, como é que diz, amor? Ixi, o charme da liberdade é tão hipnotizante, negão. O swing dessa banda, yeah. Oh, minha beleza negra, aqui é você quem manda. Vai exalar o seu charme, vai para o mundo ver e mostrar que vocês são as deusas negras de Ilê. E a galera dizer, não me pegue, não, me deixa à vontade, olha, me diz aí, amor, não me pegue, não,
não me deixe. Olha só! Deixa eu curtir e ler o charme da liberdade, como é que diz amor? O charme da liberdade, como é que diz amor? O charme da liberdade. Ai, coisa maravilhosa. Sensacional. E Lê aí conosco hoje, nessa manhã. Muito obrigada. Que delícia. Por trazer esse respiro no meio de assuntos tão pesados. A gente vai continuar conversando. Ficou hein? chato Vocês não pro Barroso, saiam né? daí. Ficou chato pro Barroso. Não, ficou chato pro Diogo Nogueira. Obrigada, gente. Agora a gente muda de assunto para falar de algo bem sério, né, Sheila? Vai ser assim, tá, gente? O tempo todo, né? De emoções, né? Vamos direto agora fazer contato com a nossa reportagem no Amazonas, porque por lá, gente, a seca castiga demais. Pelo menos 18 cidades já decretaram situação de emergência, incluindo a capital Manaus. Ontem, uma nuvem de fumaça cobriu a capital amazonense, com cenas bem impressionantes mesmo. O Rafael Campos está ao vivo com a gente e vai trazer as atualizações desta manhã. Bom dia para você, Rafael. Seja bem-vindo. Olá, Sheila, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, deu a impressão de que o céu tá limpinho por aí e bate uma invejinha, viu? Porque aqui em Manaus, novamente, o céu amanheceu encoberto por uma densa fumaça de queimadas. Numa proporção menor do que ontem, é verdade, mas ainda assim, o Selva, um sistema eletrônico de vigilância que foi criado aqui pela UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, aponta que a qualidade do ar é considerada muito ruim. Ontem, a qualidade do ar foi considerada péssima. Com isso, muita gente vem sofrendo com problemas respiratórios aqui na cidade de Manaus, inclusive uma ouvinte aqui da Band News FM, Alana Braga, que acabou de ter bebê. Ela conta um pouquinho pra gente como é que tá a situação dela com o pequeno Álvaro. Eu moro aqui na Raiz, a situação tá bem complicada, assim, sabe, uma coisa muito escura, assim, densa, o negócio dessa fumaça. Eu tive bebê recentemente, tendo que ficar dentro do meu quarto, né, trancada, funcionário ligado, porque o abafado, fumaça, não tá deixando eu sair daqui dentro do quarto, entendeu, o bebê pequenininho. Aí se eu sair pra mim ir no banheiro, sair fazer alguma coisa de fora, eu passo mal, uma falta de ar horrível. Agora imagina um bebezinho, entendeu, de 20 e poucos dias. Bom, de acordo com a Prefeitura de Manaus e o Corpo de Bombeiros, as causas dessa fumaça toda que cobre a capital Manaus são as queimadas em áreas de vegetação na região metropolitana. De acordo com a Prefeitura aqui da capital, apoiada em dados do INPE, foram apenas 2 focos de queimadas aqui na capital amazonense, porém, em cidades próximas aqui na região metropolitana, foram quase 60. E aí, com a direção dos ventos, essa fumaça chegou por aqui. Em relação às queimadas, a gente vem enfrentando um cenário bem complicado de queimadas em áreas de vegetação. Para se ter ideia, neste ano de 2023, do começo do ano até agora, foram quase 15 mil focos de queimadas registrados pelo INPE, sendo que quase metade só nesse mês de setembro. O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Orleilson Muniz, conta um pouquinho da dificuldade para apagar um grande incêndio de proporções realmente bem complicadas, que acontece bem na frente da cidade de Manaus, em um distrito chamado Cacau-Pireira. Nós estamos trabalhando intensamente para combater e controlar essas queimadas. Estamos realmente vivendo um período diferenciado. O El Niño entrou muito forte aqui no estado do Amazonas e tem causado esses fenômenos atípicos. Estamos nesse momento lá na região do Cacau-Pireira com um efetivo bem robusto. É uma área de difícil acesso, não é uma área próxima de rodovia. Então nós temos que acessar a área e fazer uma caminhada através de selva bem grande até chegar no ponto específico. E aquele fogo toma proporções gigantescas, como é o que está acontecendo aqui no Cacau-Pireira. Bom, paralelo a esse problema da fumaça, o Amazonas também enfrenta o período de vazante, de seca dos rios. São 18 cidades em situação de emergência, inclusive a capital, Manaus, que ontem decretou a situação de emergência. O nível dos rios aqui está muito baixo, isso vem atrapalhando a navegação, que são as nossas estradas, os rios aqui do estado do Amazonas, e com isso há preocupação com o desabastecimento de comida e de água potável. Segundo o governador do Amazonas, Wilson Lima, pelo menos 500 mil pessoas até o fim de outubro devem ser prejudicadas em relação ao abastecimento de comida e água potável aqui no estado do Amazonas. Uma força-tarefa foi anunciada pelo governo federal. 141 milhões de reais serão disponibilizados para obras de dragagem dos rios, principalmente o Rio Solimões, para facilitar essa navegação por aqui. Por enquanto, 26 graus aqui na cidade de Manaus, está cedinho ainda, mas céu encoberto de muita fumaça e a previsão é de muito calor, com temperaturas chegando aí a 36 graus e sensação térmica de 40. Volto com vocês. Caramba, Rafael, obrigada, viu, pelas suas informações. E é isso, né? Quando a gente fala de rios com níveis muito baixos, você está fazendo um impacto muito grande na circulação
né, na navegabilidade, na necessidade de transportar. Transporte se dá no Amazonas muito, em boa parte pelos rios, né? Então é muito impactante mesmo, Rafael. Não é só o transporte das pessoas, mas aí sobe o preço de tudo. A gente lembra, né, quando teve, por exemplo, greve de caminhoneiro, que os produtos não chegavam até as cidades, os preços subiam, combustível, todo mundo com medo. E acontece. Isso que é importante a gente também percorrer as praças que compõem a Band News FM para ver o tamanho do Brasil e a diversidade, né, Sheila, do cotidiano das pessoas. Isso faz parte da rotina, do dia a dia. E é por isso que a gente vai viajar agora para o outro extremo do Brasil, do Amazonas para o Rio Grande do Sul, onde o estado vive um drama de natureza também oposta, né? Se um estado sofre com a seca e a fumaça, o outro sofre com as chuvas. E uma comitiva de ministro visitou o Rio Grande do Sul em meio às chuvas que já deixaram mais de 50 mortos. Gilberto Echauri, o que de concreto foi anunciado pelo governo federal como auxílio ao Rio Grande do Sul? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. O governo federal anunciou que terá uma base permanente no município de Lajeado, no Vale do Taquari, junto à sede da Caixa Econômica Federal, para atuar na recuperação das residências. Ontem estiveram aqui no Rio Grande do Sul os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, além da primeira-dama Janja. Também foram anunciados, Megali, a compra de 100 milhões de produtos lácteos, antecipação do pagamento do Bolsa Família, e ainda foram distribuídas 20 mil cestas básicas para essa região mais afetada do Vale do Taquari. O governador Eduardo Leite participou dessa reunião com os ministros e falou também sobre o aporte federal de 1 bilhão e 700 milhões de reais que virá ao Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o governador. Na verdade, assim, né, tem 700 milhões de reais que foram apresentados numa primeira reunião, depois 1 bilhão em crédito. Então, na verdade, quando eu sei que sempre querem saber sobre recurso, valor, né, mas na verdade nesse 1 bi 700 tem muita coisa, tá? Desde FGTS, que na verdade é um dinheiro do trabalhador que está vindo, mas é importante ser liberado. Financiamentos, que na verdade é o dinheiro que vai ser pago, né, mas tem subsídio do governo federal, é importante também. Então tem recurso que é para obra, para fazer recuperação de equipamentos públicos, para pontes, estradas, tem uma série de recursos em diversas frentes aí. O Vale do Taquari contabiliza 50 mortes e 8 pessoas seguem desaparecidas. Inclusive, o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil falaram que vão seguir procurando por essas pessoas, não importa quanto tempo passe. O decreto que reconhece o estado de calamidade pública até dezembro do ano que vem, aqui no Rio Grande do Sul, também já foi publicado. A boa notícia, pessoal, é que desde quarta-feira não está mais chovendo e os próximos dias devem ser de trégua da chuva nessas regiões que foram mais afetadas pelas enchentes. Aqui em Porto Alegre, o nível do Rio Guaíba baixou, está em 2,80 metros, abaixo da cota de inundação, que é de 3 metros. Lembrando que nessa semana o nível da água chegou a atingir os 3,18 metros ali na região do Cais e também na orla do Guaíba. A água invadiu essas regiões. Algumas comportas que atuam como barreiras para a água não invadir o centro da cidade foram acionadas quando o nível do rio atingiu esses 3 metros, passou desses 3 metros, na verdade, e agora algumas dessas comportas já foram reabertas. O trabalho agora é de limpeza das vias que registraram esses alagamentos. Situação mais crítica aqui em Porto Alegre ainda segue sendo na região das Ilhas, na Zona Norte, onde ainda há mais de 100 pessoas em abrigos da prefeitura porque tiveram as casas inundadas. E também na região do bairro Lami, que fica no extremo sul da cidade, que também é uma região ribeirinha e registra alagamentos. Carla, Sheila e Megali. Oi, Chauri, quantos graus agora de temperatura em Porto Alegre? 16. 16 graus em Porto Alegre. E tem sol, viu? Ai, que bom, né? Pelo menos isso, a gente tem o tempo firmando no sul do país depois de todo esse estrago. São Paulo, a gente saiu ontem com o quê? Uns 15 graus de temperatura, né? Depois de 36 nos últimos dias. Salvador agora 26 graus de temperatura. É isso, a gente vai atualizando, então, as condições. E esses eventos extremos e diferentes, né? Do que a gente está habituado para as estações no Brasil. Então, a gente percebe que no sul tem essa cheia, no norte tem seca, em São Paulo recorde de calor. Minas Gerais também teve recorde histórico de calor nessa semana. 38, e é né? isso, mais de 38 graus em Minas Gerais.
Bem, voltando para outros destaques do dia, a gente vai para São Paulo porque a Polícia Civil vai analisar imagens de câmeras de segurança para identificar o responsável pelo disparo que matou um torcedor depois da final da Copa do Brasil, um torcedor do São Paulo. Rafael dos Santos Garcia, de 32 anos, ele foi atingido por uma beanbag, um tipo de munição usada pela PM desde 2021. Essa era a suspeita, pelo menos, durante essa semana. Já há confirmação, Thiago Muniz? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Há confirmação que esse tipo de munição foi efetivamente usado e que ele é usado para a Polícia Militar. No entanto, a Polícia Civil de São Paulo, que apura o caso, ainda não aponta quem teria sido o responsável pelo disparo. A delegada responsável pelo caso, a Ivalda Aleixo, diretora do DHPP, inclusive, nem quer falar ainda que se trata efetivamente de um PM que teria feito o disparo. O fato é que essa munição é de uso da Polícia Militar. Beanbag, em inglês, é saquinho de feijão, saco de feijão, porque esse tipo de munição é colocada dentro de um cartucho e com pequenas... várias partículas de metal, partículas que aí seriam os feijões pela tradução. Essas partículas então seriam com um potencial ofensivo menor até do que as balas de borracha, mas o fato é que esse tipo de munição causou a morte do torcedor Rafael Tercílio dos Santos Garcia. Apesar da utilização pela PM, segundo a delegada Ivalda Aleixo, ainda não é possível garantir que o disparo partiu da tropa. O que causou a morte foi esse tiro com esse tipo de munição, chamado beanbag, que atingiu e causou um traumatismo crânioencefálico. Nós não descartamos nenhuma possibilidade de ter sido disparada por qualquer um, e em momento algum desde segunda-feira foi dito que esse disparo saiu da arma de um policial militar ou de alguém das forças policiais que estava lá. Em momento algum foi dito isso. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou que a Polícia Militar utilizou esse tipo de munição durante a confusão após a final da Copa do Brasil, o jogo entre Flamengo e São Paulo em frente ao estádio do Morumbi. Há a recomendação de que esse tipo de disparo, de beanbag, seja utilizado a uma distância mínima de 6 metros. A delegada Ivalda Aleixo afirmou que uma perícia vai determinar se as restrições ao uso foram respeitadas. Foi nos dito pela perícia que para aquele tipo de lesão, ela foi provavelmente disparada de uma distância curta. Agora, qual é essa distância? A perícia que vai determinar também. O torcedor Rafael dos Santos Garcia era deficiente auditivo, integrava a ala de surdos e mudos da torcida independente do São Paulo. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos. Tiago, mas pelo que a gente entende, somente agentes de segurança usam esse tipo de artefato, não? Porque a doutora, pela fala dela, a primeira parte aí da entrevista, ela parece questionar quem é que poderia ter disparado. Se não a polícia, quem mais poderia ter disparado usado esse tipo de munição, Thiago? A princípio, a munição ela deve ser de uso privativo da Polícia Militar. No entanto, a delegada ela prefere adotar esse tom bastante cauteloso no procedimento das investigações e nem afirmar por ela que a Polícia Militar teria sido ou não há identificação efetiva de um agente em particular, mas a delegada prefere não dizer nem neste momento que foi efetivamente a Polícia Militar que fez o disparo. É assim, por enquanto, que trabalha a Polícia Civil, Carla. Ok, vamos aguardar as investigações então. Obrigada, Thiago Muniz. Bom trabalho por aí. Para nós. Vamos voltar a Brasília agora, tem mais informação da capital do país. O Senado corre contra o tempo para votar a medida provisória do programa Desenrola. A mesma MP limita os juros do chamado rotativo do cartão de crédito. Quem conta os detalhes agora é o Márcio Rocha. O plenário do Senado deve analisar na próxima segunda-feira o projeto de lei que criou o Programa Emergencial Desenrola Brasil, depois que a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a proposta. Além disso, os parlamentares também aprovaram um requerimento de urgência para acelerar a tramitação da medida. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e recebeu um relatório favorável do senador Rodrigo Cunha e agora segue para análise do plenário. A medida foi criada para o refinanciamento de dívidas pessoais e estabelece diversas normas para facilitar o
acesso ao crédito e diminuir a inadimplência e o superendividamento. Uma delas é o limite para os juros do cartão de crédito, que deve ser fixado pelo Conselho Monetário Nacional. O texto estabelece que as empresas vão ter 90 dias após a sanção da lei para determinar a política de juros e, caso isso não aconteça, eles estariam fixados em até 100% do valor da dívida. O relator do texto disse que a ideia não é estimular que os brasileiros deixem de pagar as próprias dívidas e lembrou que a situação é um problema coletivo e não individual. Sempre vi como sendo um problema diferente do que é visto por muitos governantes, que olhava para o cidadão que está no SPC Serasa com nome sujo e via como um problema individual. Falar em 70 milhões de pessoas é falar de um problema coletivo. Vamos falar de futebol, Sheila? Bora, vamos falar de futebol. Vamos falar. Palmeiras e Boca Juniors ficaram no 0-0 em Buenos Aires. Cara, só deu Boca. Só deu Boca, né? Se segurou ali nas carças. E o Verdão precisa agora de uma vitória simples em casa no jogo de volta, com o Allianz Parque lotado, bombando, para avançar à final de mais uma Libertadores. Mais informações com Maurício Ferreira. O técnico Abel Ferreira defende o 0-0 na Argentina para que o Palmeiras busque a classificação em casa à final da Copa Libertadores. Apesar da atuação ruim diante do Boca na Bombonera, o treinador português preferiu valorizar a vantagem de decidir na próxima quinta-feira no Allianz Parque. Fazer um bom resultado. Nós no primeiro turno ou na primeira fase decidimos e queríamos muito ser os vencedores e já o fomos no ano passado, este ano também, para ter essa vantagem para poder decidir em casa. Fizemos um jogo consistente, um jogo equilibrado com um ligeiro ascendente do nosso adversário e agora vamos aproveitar a vantagem de estar a jogar em casa com o nosso público, conhecemos bem os cantos da nossa casa e aproveitar essa vantagem para ganharmos o jogo e passarmos à final, que esse é o nosso objetivo. Vamos falar do Sampaoli agora. Vamos. Depois do vice na Copa do Brasil, o Sampaoli não é mais técnico do Flamengo. Será que vem o Tite? Fala, Pedro Dobal. O ex-treinador da seleção brasileira, Tite, é um dos principais nomes cotados para comandar o Flamengo, mas o acordo ainda não foi fechado. Com isso, ainda não se sabe quem vai comandar a equipe no jogo contra o Bahia no próximo sábado no Maracanã. Nesta quinta-feira, a diretoria do Rubro-Negro demitiu Jorge Sampaoli e a comissão técnica do argentino. Como ele tinha contrato com o Flamengo até o fim do ano que vem, o clube terá que pagar uma multa rescisória de 9,5 milhões de reais. Cara, não vai deixar saudades, né, do Flamengo. Não. Deixou saudades do Santos, sejamos honestos, fez um belo trabalho no Santos em 2019, mas claramente vou usar um termo técnico aqui, é um maluco, né? Cara, um cara totalmente imprevisível, você não sabe se vai ter um grande sucesso com ele, como na seleção do Chile, ou no Santos, ou se vai ser um retumbante fracasso, e quando é fracasso estilo bomba atômica. Né? O cara não deixa pedra sobre pedra. Eu fiquei me lembrando, eu nunca vi um time tão dissuadido assim, tão distante do técnico como esse Sampaoli. Aí eu lembrei, vi sim, o próprio Sampaoli na seleção argentina, na Copa da Rússia em 2018, quando ele simplesmente abriu mão de treinar o time e entregou essa função ao Lionel Messi. Quem se esquece do Sampaoli na beira do campo contra a Argentina, tentando chamar a atenção do Messi para ver se ele podia ou não colocar o Kun Agüero em campo? Quer dizer, é uma aposta muito cara e muito imprevisível, né? Não vejo um futuro para Sampaoli, pelo menos aqui no Brasil. Obviamente ele vai encontrar mercados em outros lugares, ainda tem o que mostrar, mas no Brasil acho difícil. Bem, já no Corinthians, Mano Menezes. Mano Menezes vai substituir Vanderlei Luxemburgo, é isso. Apresentação marcada para hoje, a minha animação é isso, né, gente? É o que tem. Miramos na Gisele Bündchen, sei lá, ficamos comigo. Foi basicamente isso, né? O Yuri Queiroga tem informação pra gente. O técnico Mano Menezes será apresentado oficialmente pelo Corinthians hoje no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Nesta quinta, ele já comandou o primeiro treino no início da terceira passagem pelo Timão. Mano tem 3 títulos conquistados pelo clube, todos no período entre 2008 e 2010. A Série B, o Paulistão e a Copa do Brasil. Ele diz que quer a curto prazo dar uma cara ao time. Sempre num curto espaço de tempo você procura ser simples, trabalhar coisas importantes e significativas para a equipe. E a primeira delas é deixar claro aquilo que nós queremos fazer como equipe dentro do campo, seja qual for a estratégia, seja qual for os primeiros conceitos que nós vamos introduzir na equipe, para que os jogadores se sintam seguros e conhecedores daquilo que precisam fazer, consigam individualmente começar a crescer
e isso traduzindo um coletivo bastante forte. Mano Menezes assinou com o Corinthians até o final de 2025 e vai substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido na última quarta-feira. Bom, eu tô abrindo a tabela do Campeonato Brasileiro, porque a gente puxou um ouvinte, o Amorim, que tá por aqui. Bom dia, Amorim. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Vira ali pra frente, ó. Amorim tá vestindo uma camisa Da melhor seleção do Nordeste, o Sport Clube Bahia. Que tem as cores da Band News. Não nessa versão da camisa, mas as cores do Bahia são iguaizinhas às cores da Band News. Com toda certeza, tricolor baiano. Né? e tá em 17º, né? Devia ter falado isso um pouco mais baixo, né? Não cai, tá ali não na cai, zona da degola do Campeonato Brasileiro. E aí, cai ou não cai? Megali, acho que não. Eu creio que não cai, não. Mesmo com 116 milhões de investimento nesse ano, eu tenho certeza que, não só por ser São Paulino, mas com a vida de Rogério Ceni aí agora, né? Eu creio que as coisas vão melhorar. Por enquanto, 50-50%, né? Uma vitória e uma derrota. Mas contra o Flamengo, agora sem São Paulo, e agora que a gente vai jogar duro mesmo. Não cai, o Cuiabá tá vindo rasgando. Aí quer saber, não vai cair time grande nenhum, nem o Vasco, nem o Santos, nem o Bahia. Eu acho que no final das contas vai ser Goiás, Cuiabá, Curitiba e América mesmo. E ano que vem a gente vai despontar aí agora com a parceria do Grupo City e só vai dar Bahia, em nome de Jesus. Porra, obrigada, Amorim. Daqui a pouco a gente conversa você não vai com a falar Maria. que o Amorim também é tricolor em São Paulo? Verdade, inclusive eu esqueci minha camisa do São Paulo, até porque a gente tem uma corintiana aí, né, no Rivotril, né? Mas a gente tem um São Paulino aqui também, então vamos São Paulo, agora o primeiro título da Copa do Brasil, que vai ser o primeiro de muitos, e Que vamos isso, tocar o pau aí. gente? Estamos aqui trocando Eu tô aqui. afagos. De onde é que vem esse Clubes irmãos. apreço pelo São Paulo? O apreço pelo São Paulo, geralmente todo torcedor na Bahia, ele geralmente torce por um time de fora, né? Tipo assim, o Bahia joga com o São Paulo, eu sou torcedor do Bahia. No jogo, no estádio, eu tô lá torcendo pro Bahia. Agora, se o São Paulo ganhar, no outro dia eu tô com a camisa do São Paulo, Rapaz, né? você sabe que eu já vi o São Paulo ganhar do Vitória no Barradão, mas eu não conheço a Fonte Nova, nem a antiga, nem a nova. Aí fui ver a programação de jogos, tem Bahia e Flamengo, só que é lá, rapaz. É lá, o daqui, infelizmente, Tem show a do gente Sorriso perdeu. Maroto no sábado. Ixi. É meio bacana. Obrigada, Valeu, Amorim. Amorim. Bom, Eduarda tá por aqui, né? Ah, não, Eduarda, ela já se apossou do lugar de Luiz Megali. Eduarda e o André. E a Eduarda, ela falou, eu vou apresentar uma parte desse ela vai, noticiário. e ela vai. Ela já pegou aqui a fichinha, tá certo? Fichinha em mãos, com informações. E aí, ela precisa contar para toda a nossa rede aqui, Band News, onde é que a gente tá, né? Dá uma situada, pessoal, Eduarda. A gente tá no MAN, localizado no Solar do União, recebe cerca de 2.000 pessoas. 200 mil pessoas. Tipo isso, 200 mil, vai. 200 mil. A Arqueta Italo brasileira, linha do Bobardi, Lina Bobardi, aí. conheceu e foi a primeira diretoria do MAN Bahia em cerca de 2000. Eu não sei ler esses números. Não tem problema, 1959 a 1963. Cedia várias mostras temporárias simultâneas, exposições permanentes no evento artísticos diversos e possuem um programa permanente de ações educativas. Meu Vamos fazer Deus o do seguinte? céu! Lindo. Não, Bem, palmas. Não, mas antes palmas. de chamar esse colunista, Tá. eu queria dizer o seguinte. Eduarda sempre acompanha a programação da Band News, porque ela gosta, segundo ela. Tem uma pessoa que está por aqui também e sempre acompanha, e acompanhou assim com muito sentimento o que está acontecendo na Ucrânia, né? A invasão da Rússia à Ucrânia. O André Luiz, ele lançou um livro que traz a história de uma garotinha que veio refugiada para o Brasil da Ucrânia, e ele lança esse livro, está lançando esse livro aqui, mas tem um pequeno detalhe. O André Luiz tem 10 anos e está aqui com a gente, com a irmã e com o pai. Por favor, venham por aqui para a gente mostrar o livro do André Luiz. Bom dia, escritor, tudo bem? Tudo ótimo. Então me conta, você teve ideia de escrever esse livro ouvindo também a programação da Band News, né? Sim, eu tive a ideia disso. E aí me conta, é uma garotinha que infelizmente teve que se separar da família, perdeu o pai por causa dessa guerra na Ucrânia, né? E também por causa da mãe dela, que morreu. O André, você pretende ser escritor pelo jeito, né? E a sua irmã tá por aqui, são gêmeos. E você também pretende ser escritor ou gosta de rádio, quer trabalhar em rádio?
Eu pretendo ser empresária dele. Aí sim, muito bom. Obrigada, eles trouxeram um livro para cada um de nós aqui, depois vocês vão ganhar também o de vocês. Não, tô só falando para ele entregar o livro de vocês. O pai dele tá por aqui também. E sou o pai deles, ele ouvindo a rádio falando sobre a guerra, ele sempre pergunta se essa guerra vai acabar, se não vai acabar. E aí começou a ficar preocupado com isso, resolveu colocar, né, escrever uma história e a gente resolveu publicar, porque gostou muito da história dele. Parabéns, viu? Parabéns, muito obrigada pela companhia de vocês. E é isso aí, vamos apoiar a nossa juventude, nossos ouvintes. Olha, Cara, a geração, parabéns, a base André, tá vindo toca forte. Aqui. Arrebentou. Escritor e empresário, então nem se fala. Eduarda!